Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise desse sábado. Hoje o nosso bate-papo é sobre um assunto que vai envolver todos os brasileiros nesse ano. Afinal de contas, estamos num ano eleitoral. Em outubro próximo, vamos eleger prefeitos e vereadores. O nosso convidado de hoje é o Dr. Alexandre Gregório. A gente vai falar sobre direito político e eleitoral e vamos falar de umas coisas que interessam a todos os cidadãos, como pesquisa eleitoral, por exemplo. Você sabia que você não pode compartilhar uma pesquisa que não esteja registrada? Pois é, o Dr. Alexandre Gregório vai falar um pouco mais sobre isso e as implicações legais sobre esses temas. Doutor, seja bem-vindo ao Seu Direito em Análise desse sábado. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição, espero poder trazer informações para todos aí que acompanham as eleições, até porque, como você mesmo disse, né, afeta todos os brasileiros neste ano. Exatamente. E assim, não adianta a gente falar que a gente não gosta de política, porque tudo é regido pela política. Exatamente. A política está em tudo, né? Está em tudo, na alimentação, no transporte, enfim, todo o nosso dia a dia tem envolvimento de política pública. Então, por isso que é importante esse momento que nós estamos vivendo. Não adianta a gente dizer que a gente não vota já há muitos anos, porque a gente também tem corresponsabilidade nisso, né? Os outros estão votando, né? Se eu não escolho, alguém vai escolher por mim, né? E aí eu não posso nem reclamar. Exatamente. Né? Doutora, a gente tem uma série de questionamentos que chegou dos nossos internautas, mas eu gostaria de abrir o nosso bate-papo sobre um assunto que certamente muitos brasileiros não sabem e que eu acho que até a gente tem uma responsabilidade social em explicar para as pessoas sobre a publicação e divulgação de pesquisas eleitorais. A eleição, falta ainda 9 meses, né? Um pouquinho menos de 9 meses para as eleições, mas já tem gente compartilhando pesquisa eleitoral, né? E aí? Esse é um tema, Ju, que realmente é preocupante. É porque hoje em dia, com o advento dos celulares, redes sociais, fica muito fácil a comunicação, tanto para receber quanto para divulgar. E a legislação eleitoral é muito clara e muito rígida, inclusive. Os tribunais têm sido muito rígidos com relação à aplicação de sanções pecuniárias. O que é isso? É multa. Aplica-se a multa àquele que divulga pesquisa eleitoral sem o devido registro na Justiça Eleitoral. Para que eu possa divulgar uma pesquisa a partir do dia 1º de janeiro de 2024, 5 dias antes de eu realizar a pesquisa, eu tenho que encaminhar uma vasta documentação. Eu que estou dizendo, o Instituto de Pesquisa, na verdade, tem que encaminhar uma vasta documentação para a Justiça Eleitoral. A partir do momento que estiver na Justiça Eleitoral, pode-se iniciar o trabalho de campo. Havendo a homologação, a autorização do Poder Judiciário por um juiz, essa pesquisa pode ser divulgada. Ela tem um registro, ela tem uma numeração, ela tem um número de protocolo. Sem esse registro, não pode, é irregular a divulgação dessas pesquisas e pode acarretar multa que inicia em 53 mil, podendo chegar a 106 mil reais aquele que divulgou essa pesquisa sem o devido registro. Ou seja, não tem a história de agir de boa fé. Não, nesse caso não. O legislador, quando buscou evitar a divulgação de pesquisas sem o seu devido registro, ele foi muito taxativo, muito objetivo. É divulgar, né? Não tem ali o elemento boa-fé ou má-fé. Neste período não pode divulgar mais pesquisa que não esteja registrada. Se vocês verificarem na imprensa, quando é divulgada uma pesquisa, consta lá o número do registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral ou os TRS, conforme o local que foi registrado. Mas tem que se tomar esse cuidado e se aplica a pena. Porque muitas vezes lá no Brasil, a lei não pega, no Brasil não acontece nada, ou tem que ler, entre aspas, não dá nada. Dá sim. Eu mesmo já atendi vários clientes que tiveram esse tipo de problema, alguns conseguiram se livrar por motivos que o processo demonstrou que não era passível de aplicação, mas existem também explicações severas. E vai para o cadastro inadimplente se não pagar, execução fiscal, enfim, é uma dívida perante a União. É uma dor de cabeça que vai levar dor de cabeça e tanto, e principalmente no bolso. Né? Exatamente. Então não tem aquela história, recebi, vou passar só no grupo de WhatsApp da família. Não divulgue. Não divulgue se não tiver o registro. Se tiver registro, estiver devidamente registrada, existem os canais, inclusive, Ju, para poder fazer a pesquisa no site do tribunal. Entra lá, se você receber uma pesquisa, se tem uma numeração, até porque também nesse período, que é comum também no dia a dia, uma divulgação, muitas vezes, de notícias que não são verdadeiras. Exatamente. Né? Esse é outro perigo que todos nós temos que cuidar do nosso celular quando a gente recebe qualquer tipo de notícia. No período eleitoral,
aumenta mais, né? Se acirra muito mais esse tipo de informação. Então é importante buscar um canal de comunicação, de notícias que tenham relevância, que seja sério, e buscar se informar se realmente essa notícia que recebeu condiz ali com aquilo que está colocado, para não correr risco também, porque também se torna um crime eleitoral aquele que divulga notícias falsas para trazer prejuízo a outros candidatos ou pré-candidatos, né? Fica alerta, né? Fica alerta. Fiquem atentos, porque pode pegar feio. Exatamente. Né? Uma pessoa que vive, por exemplo, um salário mínimo, um pouco mais, pode ter sua vida econômica inviabilizada. Exatamente. Aí depois não consegue um financiamento, não consegue, Exatamente. Muitas vezes, buscar um crediário, acaba por conta de uma situação que muitas vezes não tem nada a ver diretamente, não é candidato, não tem nada com o candidato, mas no anseio de querer divulgar aquele candidato que de sua preferência, acaba cometendo um ilícito eleitoral e pode ali gerar um problema sério para a sua própria vida, né? Exatamente. Doutor, nós temos uma série de questionamentos que chegou dos nossos internautas. Eu posso começar nesses questionamentos. Claro. Se surgirem dúvidas, a gente, claro, vai esclarecendo, mas, de modo geral, são dúvidas que a gente observa um tanto quanto corriqueiras de pessoas que gostariam, que querem ser candidatos nas próximas eleições, certo? O nosso primeiro questionamento, a pessoa diz o seguinte, eu acho inclusive que muita gente pode também se beneficiar com essa informação, que queira concorrer. Essa pessoa diz que ela faz parte de um conselho, que ela é presidente de um conselho municipal, e ela gostaria de saber se ela precisa sair, se ela precisa deixar o cargo para concorrer às eleições. Certo. Olha, aí nesse caso, existem a jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, ela não é unânime. Existe uma divergência. Alguns conselhos já é pacífico, por exemplo, o conselho tutelar. O membro do conselho tutelar ele precisa ser desincompatibilizado da função para poder disputar as eleições, no prazo de 3 meses, que é o mesmo prazo para o servidor público efetivo. E com relação ao conselho tutelar, também tem uma outra situação, que aí depende da lei municipal, de cada município que esse conselheiro vai disputar as eleições. Por exemplo, a desincompatibilização do servidor público efetivo, ela é remunerada. O servidor público se licencia por 3 meses e continua percebendo os seus vencimentos. Já para o conselho tutelar, depende de cada município. Entendi. Se a legislação municipal dispor que ele continuará recebendo, ele vai continuar recebendo. Se a legislação municipal estabelecer que ele não vai receber, ele vai desincompatibilizar. Nesses 3 meses ele não vai perceber os subsídios de conselheiro tutelar. Existe também a situação que os tribunais entendem que não há necessidade de desincompatibilizar quando o conselho ele não atua de modo deliberativo na prática, no exercício da execução de atividades públicas, né, de atividade de políticas públicas municipais, no caso. Então, essa situação do conselheiro é uma situação bem delicada, que é importante fazer uma análise caso a caso. A jurisprudência entende que há possibilidade de não se desvincular, poder tocar as suas atividades no conselho municipal e disputar as eleições sem nenhum tipo de problema. Desde que seja um conselho consultivo, que não tenha influência direta nas políticas públicas. Aqueles conselho de saúde, conselho da educação, conselho tutelar, esses conselhos eles são ligados diretamente à execução de políticas públicas. Esses conselhos necessariamente precisa se desincompatibilizar. 3 meses das eleições, sob pena de ficar inelegível e não poder disputar as eleições. Então, ao internauta que nos faz a pergunta, é importante ele primeiro levar a um advogado eleitoralista essa situação, o caso dele específico, concreto, que poderá ter essa resposta concreta, porque existe essas 2 linhas na jurisprudência. Alguns conselhos não há necessidade, e outros conselhos já são pacificados que tem que se compatibilizar. Mas reforçando que, para isso, precisa de aconselhamento jurídico para você não correr nenhum risco. Exatamente. Né? Nesse caso, até porque, assim, Ju, é um momento ímpar. Exatamente. Eu sempre digo assim, não é fácil ser candidato. Tem que ser respeitadas aquelas pessoas que se colocam à disposição da população para poder legislar, ou poder executar as legislações. Então é um momento que às vezes a pessoa se prepara durante 4 anos ou até mais, e por uma situação burocrática, legal, não buscar um conhecimento mais específico do caso, acaba ficando inelegível e lá na frente vai ter sua candidatura indeferida. Um problema seríssimo, né? Bom, o nosso próximo questionamento, doutor, a pessoa diz o seguinte, que ela teve uma condenação
por um crime tributário. Certo. E ela gostaria de saber se ela pode concorrer às eleições municipais mesmo assim. Tá. A regra geral, a condenação criminal, ela está na linha E lá do artigo 1º da Lei Complementar 64. Condenação transitada e julgada ou por colegiado, condenação criminal, a pessoa fica inelegível 8 anos depois de cumprir a pena, certo? Isso é a regra geral. Com relação aos crimes tributários, há uma exceção que foi um processo de um candidato a vereador nas eleições de 2020, que por 4 votos a 3... Caramba, mas ali, ó. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que naquele caso específico ele poderia ser candidato. Por quê? A condenação dele era transitada em julgado. Era uma sonegação fiscal, previdenciária, ele quitou esses tributos, mesmo depois do trânsito de julgado. Nesse caso específico, o tribunal, em decorrência da extinção da punibilidade, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que ele estava elegível e que a lei da ficha limpa ou a lei da inelegibilidade não o alcançava mais naquele momento. Então, a regra geral, se houver condenação transitada em julgado, está inelegível, ele não pode disputar as eleições, nos crimes tributários, tá? Mas, se ainda que depois do trânsito em julgado ele quitou essa dívida que ele tinha com o fisco, ele efetuou o pagamento daquilo que deveria pagar, extingue a punibilidade e aí, nesse caso, ele se tornaria elegível. Mais uma vez, o aconselhamento jurídico no caso. Mais uma vez, nesse caso específico ali tanto é que foi decidido no Tribunal Superior Eleitoral. Pois é. Então, ali estavam envolvido um advogado, especialista na área, e o vereador, o candidato a vereador, conseguiu êxito por 1 voto, né? 4-3, foi muito apertado, muito acirrado. Até o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, o relator entendeu que era elegível, o Alexandre de Moraes entendeu que não tinha condições de elegibilidade, e ele até invocou um erro do legislador, mas aí foi prudente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, até porque os casos de inelegibilidade eles têm que ser interpretados de maneira mais restritiva possível. Os tribunais não têm que considerar todo mundo que chega no tribunal de maneira inelegível. Essas interpretações têm que ser a mais restritiva possível. A regra geral é que as pessoas são elegíveis e possam disputar as eleições. Agora, nesse caso específico foi apertado, mas tem essa exceção. Nesse caso específico, há uma exceção. Também sugiro que ele aí, nesse caso, deva buscar um advogado criminalista, mais um advogado eleitoralista, para que eles forneçam um parecer mais adequado no caso concreto. Nesse caso específico que o doutor acabou de citar, então foi a exceção, não foi a regra. Né? Exatamente, essa é a exceção. Perfeito. Nosso próximo questionamento, doutor, ele trata do seguinte. A pessoa gostaria de saber se ela pretende ser candidata a vereadora, mas ela ainda não se filiou a nenhum partido político. Ela gostaria de saber até quando ela pode fazer isso, até quando ela pode se filiar a um partido político. Ótimo. Ainda existe essa janela? É um fato, parece que simples, mas extremamente importante também, né? Exatamente. São as condições de elegibilidade que a Constituição Federal, a legislação eleitoral nos traz para que a gente possa disputar as eleições. Eu sempre brinco assim com o pessoal da campanha, que eu falo, a partir de hoje estou inelegível. Mas o que aconteceu? Eu não me filiei no partido político dentro do prazo hábil. Há um prazo hábil necessário para que a pessoa possa estar filiada. Que no caso dessa eleição desse ano é 6 de abril de 2024. Ou seja, está acabando. 6 de abril tem que estar filiado e estar com o título de eleitor na jurisdição onde pretende disputar as eleições. Se eu quero ser candidato por Cascavel, meu título tem que ser de Cascavel e eu tenho que estar filiado num partido até o dia 6 de abril. Tanto o meu título de eleitor transferido até dia 6 de abril, né? Eu tenho que ter domicílio eleitoral pelo menos 6 meses das eleições, e filiação partidária. Então, é o prazo fatal. Se eu me filiar no dia 7, estou inelegível, não vou poder disputar as eleições. Isso é importante também, já a internauta aí já deve buscar um partido que traga o seu estatuto, traz ali o seu programa, aquilo que mais lhe agrade, aquilo que ela entende como sendo o melhor para ela e para o Brasil, né? E buscar a filiação, porque está chegando em cima, e que até dia 6 ela tem que estar filiada. Parece que a gente tem bastante tempo, mas o tempo passa tão rápido que logo chega. E também, outro aspecto também é essa candidata ficar atenta a partidos políticos que valorizem a candidatura de mulheres. Exatamente. Efetivas, né? Exatamente. Não apenas para preenchimento de cotas, né? E outra coisa que é importante também, procure documentar.
É um ato simples, é uma ficha. Hoje em dia é muito fácil, por WhatsApp, tire foto, converse. Por que disso aí? Me veio à mente um caso específico que eu atuei nas eleições passadas, um pré-candidato, com uma grande... Ele tinha sido candidato a prefeito na eleição anterior e ia disputar as eleições para vereador na eleição de 2020, com grandes chances de se eleger. Chegou em mim, me procurou e chegou em mim: doutor, puxaram o meu tapete. Essa foi a frase que ele me trouxe. Mas o que aconteceu? Eu não estou filiado. Já tinha passado o prazo de filiação, ele tinha feito a filiação, porque como que funciona? Eu preencho a ficha de filiação e te encaminho como presidente de partido. Aí o presidente de partido encaminha normalmente para a secretaria do partido, para o partido lançar no sistema. Sim. E até dia 30 de abril, os partidos todos têm que lançar no sistema. E esse lançamento vai para o Tribunal Superior Eleitoral e ali vão estar os candidatos, as pessoas que estão aptas para disputar as eleições. E naquele caso específico, na hora de lançar, não dá para dizer que houve má fé, mas enfim, não foi lançado o nome dele. Vamos dar tinha vamos dar o benefício da dúvida. O benefício da dúvida, né? Mas de repente, por um lapso, acabou não lançando os dados dele no sistema e ele não constava como filiado no partido. Que decepção. E aí, a gente, como ele tinha alguns documentos, algumas falas, algumas conversas, tinha sido candidato na eleição passada, a gente conseguiu êxito numa ação. Nós fizemos um pedido de filiação e registro judicial. E o juiz deferiu o registro de candidatura, a filiação partidária nele, dentro do prazo apto para disputar as eleições e, consequentemente, seu registro. Mas é algo que coloca em xeque ali toda uma situação que eu já te disse, que a pessoa se prepara durante 4 anos, não é simples, eu vou ser candidato. Hoje... E de repente, por uma questão dessa aí de burocrata, não consegue ser candidato. Então, é mais uma dica que eu dou para todos que estão nos ouvidos, que pretendem se filiar ainda, ou que já estão filiados, mas que busquem documentar. Não é levantar suspeita contra ninguém, mas é que todos nós somos passíveis de falha. E tendo o mínimo ali de prova de que a pessoa estava filiada no tempo hábil, fica mais fácil para o juiz entender e aí, consequentemente, conceder aí a filiação e o registro de candidatura. E esse seu cliente conseguiu se eleger? Foi o mais votado da cidade. Olha aí, ó. Então, a possibilidade realmente era grande. Olha aí, ó. Né? Mais uma vez, né, o alerta. Mais uma vez é um alerta. Nosso próximo internauta, doutor, ele fala o seguinte: essa pessoa está desde 2008 sem votar. Nunca foi regularizar, nunca foi justificar. E ela gostaria de saber como é que ela faz agora para fazer toda essa regularização dessa pendência judicial, que acaba sendo uma pendência judicial também, né? Exatamente, no caso como esse. Como é que ela faz para regularizar? Ela vai precisar ir até o cartório eleitoral, né? Há a possibilidade de fazer pela internet também, mas a gente normalmente orienta, ainda mais nesses casos aí que são extremos, né? Nossa, 2008? Se ela, porque tem aqueles eleitores que são facultativos, né? Tem um eleitor ali acima dos 70 anos é facultativo, então nesse caso não teria nenhum tipo de problema. Mas se for do voto obrigatório ali, que é dos 18 até os 69 lá, há necessidade de buscar o cartório eleitoral para regularizar a sua situação. Tem as multas, vai ter que pagar as multas, né? Na verdade, o título dessa pessoa com certeza está cancelado. Com 3 anos sem votar e sem justificar, na verdade são três eleições. E primeiro e segundo turno conta... então já foi então se eu tenho 2 eleições, primeiro e segundo turno eu não votei, não justifiquei, já são 2. Né? Na terceira, o título já está cancelado. Então ela vai ter que levar a documentação, levar o documento de residência dela, que resida no local, RG, CPF, para fazer um novo título eleitor, mas vai constar a pendência das multas e vai ter que pagar as multas para que possa regularizar o título. Não deixe, né? A cidadania é um ato muito... Esse é um ato extremamente importante, né? Assim, se a gente olhar para a história do Brasil, aí muito tempo o brasileiro ficou sem votar. Exatamente. É um momento importante aí que a gente pode exercer aquilo que eu disse lá no início. Se eu não escolho, alguém vai escolher para mim. Então é importante ir às urnas, é importante... Olha, na verdade, assim, o político, ele não vem de Marte, ele não vem de outro planeta, ele está no meio da nossa sociedade. Se o político tem falha, representa muitas vezes a falha da nossa sociedade. Então a gente tem que buscar aqueles que têm as melhores qualidades, aquelas qualidades que mais eu entendo que seja necessário para ele ser um gestor, para ele ser um legislador, e votar nessas pessoas, né? Não dá para a gente ficar apontando só erro, só falha. Claro. Né? Todos nós temos falhas e erros. Então temos que buscar. Existem muitos bons candidatos, muitos bons políticos excelentes,
Tá? Muitas vezes a gente fica muito em evidência aqueles políticos que não são tão bons assim. Mas existem políticos excelentes aí que fazem excelentes trabalhos. Então é importante fazer. E hoje está fácil fazer pesquisa. Exatamente. Antigamente você tinha uma notícia lá do candidato, você via pela televisão, não conhecia. Hoje é possível você perguntar para ele, por WhatsApp, para rede social, o que você pensa sobre isso? Qual que é a tua postura em relação a essa política pública? Então hoje está muito mais simples, muito mais fácil. Hoje você dá um Google ali, que virou até um sinônimo. Né? Você dá um Google, você encontra tudo sobre essas pessoas. Então é importante fazer essa análise, tem que ser criterioso mesmo, né? E escolher aquele candidato que entenda que seja o melhor para o seu município. E qualquer informação duvidosa, né, que você tenha dúvida ou que pareça mirabolante demais, né, procure veículos ou locais confiáveis para checar aquela informação. Exatamente. Né? Isso é extremamente importante para que não transmita notícias falsas. O grande problema das notícias falsas é que elas se propagam, isso é o meu modo de ver, se propagam de maneira muito rápida e de maneira avassaladora, é de que muitas vezes quem recebe não quer descobrir se aquilo é mentira ou não. Aquilo acalenta, parece, ou nem inflama. Que ela verifica, ela gostaria tanto que aquilo fosse verdadeiro, que ela faz o seguinte, talvez no subconsciente, né? Mas enfim, ela faz, se eu for pesquisar isso aí, isso pode ser mentira e daí não tem relevância nenhuma. Então eu vou divulgar sem saber o que é, pelo menos é isso que eu gostaria que fosse. E isso é um perigo, nos dias de hoje. A Justiça Eleitoral está muito preparada para coibir esse tipo de situação. O Poder Judiciário tem sido rigoroso na aplicação de penas, né? As notícias falsas agora é crime eleitoral também. É mais um problema que o eleitor às vezes pode ter sem necessidade. Exatamente. Bastar só fazer uma pesquisa rápida, vai saber se aquele fato realmente é verdadeiro ou não. E se não for verdadeiro, exclua, tire ali, deixe de lado, ignore e não passe adiante. Não vamos agir com paixão, né? Vamos agir com consciência democrática, que é muito mais saudável para todo mundo. É verdade. Né? Nosso próximo questionamento é uma coisa, eu acho que todos os municípios, ou a maior parte dos municípios, vai passar por isso. Porque a nossa internauta diz o seguinte, que na eleição passada, ela concorreu como candidata vereadora, mas que o partido político só estava preocupado realmente no preenchimento das cotas. Ela vai concorrer esse ano por um outro partido, ela disse que não denunciou o partido passado, mas que ela se arrepende disso, que agora ela vai concorrer e ela gostaria de saber como é que ela se precaver para que isso não ocorra de novo. Essa é uma situação bem difícil. Né? Como você mesmo disse, o Poder Judiciário tem, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, não tem sido nada bonzinho com esses casos. Nós tivemos casos de cassação de vereadores aqui em Cascavel, tivemos cassação de deputados. Exatamente. Então, inclusive a situação de Cascavel, o primeiro grau julgou improcedente, o tribunal reformou e o TSE manteve a decisão do tribunal. Ou seja, não tem mais a quem recorrer. Não tem mais a quem recorrer. No caso aqui, acabou. Eventualmente, o Supremo Tribunal Federal, numa violação constitucional, mas como eu não conheço o caso, não tenho nem como opinar. Né? Mas, enfim, é uma situação extremamente preocupante. Até porque assim, a legislação, essa legislação já existe há um bom tempo. Sim. Havia-se o entendimento de que quando não preenchia as cotas, deveria deixar a cota aberta. Disputa com 70% e não preenche com outro gênero. Depois passou a se entender que teria que ter candidato. E com essa situação da obrigatoriedade de ter candidato, muitas vezes se utilizava, só põe o teu nome, registra e está tudo certo. Hoje, na verdade, ela tem que primeiro procurar um partido que exerça efetivamente a função de partido político, né? Que procurar conhecer quem são as suas lideranças, o que já fizeram na política, enfim, é mais ou menos uma pesquisa ali com relação a buscar um candidato. Tem que pesquisar sobre o partido, sobre a seriedade, como tem sido nas eleições anteriores, né, o que o partido fez nas eleições anteriores, se tem priorizado efetivamente as candidaturas das mulheres, e aí fazer a escolha também dentro da ideologia que ela entende seja a mais adequada para ela se filiar. E os partidos também vão ter que ter um cuidado muito especial com relação a essa situação também. Por conta disso. Porque se perde a chapa. A chapa, o candidato mais votado, o cara que não tem nada a ver com a história, que não é líder, não é da direção partidária, que fez a sua campanha certinha, etc. e tal, perde a vaga. Inclusive teve um caso, salvo engano, de Rondônia,
de que uma deputada estadual perdeu o mandato por conta de fraude na cota de gênero. Uma deputada. Até uma mulher foi prejudicada por conta de uma situação de que houve uma fraude. Então, os partidos políticos vão precisar, essas eleições precisam estar atentos com relação a isso, precisam levar a sério a situação, né? Porque agora, como explodiu, as decisões dos tribunais têm sido rigorosas nesse sentido e vão ser rigorosas de novo nesse ano. Então, o partido, a direção partidária, que não se adequar, que não entender que esse momento aquele momento passou das candidaturas laranjas, vão trazer prejuízos enormes para os seus candidatos, lá na frente eleitos, e mais, e pior, para a população. O eleitor que depositou o voto naqueles candidatos que foram eleitos serão prejudicados por conta de uma atitude irregular de uma direção partidária. E qualquer indício denuncie, né? Isso hoje está fácil, o Tribunal Superior Eleitoral tem o aplicativo Pardal, que já deve estar sendo atualizado. Se já não tiver, eu acabei nem pesquisando se ele já está na ativa. O Ministério Público também é um órgão extremamente importante para esse momento, né? Para a democracia de modo geral, o Ministério Público é importante, mas nesse momento específico eleitoral, sempre com as portas abertas. A Ordem dos Advogados do Brasil também sempre com as portas abertas para qualquer tipo de irregularidade que o eleitor constatar, pode repassar para o tribunal, para o Ministério Público, para a OAB, que com certeza haverá ali uma investigação, no mínimo. Muito importante isso, né? Exato. Muito importante. Doutor, nosso próximo questionamento, a pessoa pergunta o seguinte: quais são os aconselhamentos e acompanhamento jurídico que um advogado pode prestar, né? Um candidato? Porque em campanhas eleitorais passadas, essa pessoa teve problemas com supostas propagandas eleitorais irregulares e que ele não teve um aconselhamento jurídico com relação a isso. Ju, assim, eu já atuo há muitos anos, né, em campanhas eleitorais, e nós atuamos, a gente criou uma estratégia, e eu penso, como a gente faz isso, que seja o adequado. Uma campanha eleitoral, ela precisa muito mais do que uma simples assessoria jurídica. O que precisa de uma campanha eleitoral é uma coordenação jurídica. Exatamente. O que a gente faz? Nós, como atuamos na campanha eleitoral, a gente tem uma coordenação jurídica. A gente está na campanha full time. Tá? Porque assim, é uma questão de especialização. Como direito criminal, direito previdenciário, direito civil, enfim, todos os ramos de direito, assim como direito eleitoral, precisa de especialização. E a campanha eleitoral é muito dinâmica. Então, qualquer advogado, e esse qualquer não é num sentido... não é demérito. Não é demérito. Todos os advogados, vamos dizer assim, todos os advogados estão preparados para atuar na campanha eleitoral. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. A questão é a especialidade. Eu, por exemplo, eu tenho vários ramos do direito que eu não atuo. Por exemplo, direito criminal mesmo eu não faço. Por quê? Eu estudei e tudo mais, mas eu não me especializei. Se eventualmente alguém vier me procurar, eu tenho que parar o escritório, parar todas as minhas atividades para me dedicar. Então, eu recomendo sempre que procure um especialista. E na campanha eleitoral da mesma forma. Porque os prazos da campanha eleitoral são em horas. A Justiça Eleitoral saiu do fax e agora as citações e intimações são por WhatsApp. Então, se você não tem uma coordenação jurídica, o que acontece? O candidato, ele coloca o WhatsApp dele para ser citado ou intimado. O cara está no interior fazendo campanha, o celular desligado o dia inteiro, ele vai ver o celular 2 dias depois, numa madrugada lá que ele acordou mais cedo para ir num evento, começa a olhar as mensagens, chegou a mensagem do cartório eleitoral, ele não viu, não passou para ninguém e passou desapercebido. Teve uma multa aplicada, teve um registro de candidatura cassado, sem esse acompanhamento. O que a gente faz? A gente institui a coordenação jurídica na campanha, que todas as citações e intimações de todos os candidatos vão para o WhatsApp do escritório. Ou seja, a notificação está ali, já está na mão de quem vai fazer a defesa. Já sabe. Se tem se é um procedimento um pouco mais gravoso, claro, vai fazer reunião com o cliente, da mesma forma como faz qualquer caso. Claro. Mas o advogado é a primeira a receber. Então, são 2 profissionais que hoje em dia a campanha se profissionalizou. É o contador e o advogado. Sem os dois. São extremamente importantes. E provo isso com base na legislação. O legislador, ele estabeleceu um teto de gasto para as campanhas, correto? Toda campanha tem um teto. Cascavel, Curitiba, Londrina tem um teto estabelecido pela legislação, que traz ali critérios aritméticos para poder chegar nesse valor. Sim. A contratação de advogado e contador, ele entra na prestação de contas como princípio da transparência e assim tem que ser.
mas ele não entra no teto. Vou dar um exemplo. Se uma campanha para prefeito, o teto de gasto é R$500 mil, e o advogado cobra 300 mil, o contador 300 mil, são 600 mil reais. Em tese, ultrapassaria o teto de gasto da campanha. Mas desses dois profissionais não ultrapassam o teto de gasto. Porque eles não estão vinculados ao teto de gasto, mas estão apenas com a prestação de contas. Com relação a isso, está vinculado, nota fiscal, etc. Tem que ser. Tão importantes são esses dois profissionais para a campanha eleitoral. E assim, ó, a coordenação jurídica, dentro de uma campanha, tudo você tem que pensar em voto. Estratégia de voto, de levar o eleitor à tua proposta, tudo. Inclusive as questões jurídicas. Sim. Uma representação, uma defesa, não pode ser só uma representação, uma defesa lá dentro do processo e deu. Você tem que se pensar juridicamente, essa ação vale a pena, essa ação não vale a pena. Eu vou te contar um caso prático que aconteceu conosco. Uma certa feita, a gente entendeu que havia uma irregularidade no material publicitário de um candidato adversário, movemos uma representação contra aquele material publicitário, o processo tramitou, eles foram citados, intimados, eles foram trocar todo o material, na dúvida, poxa, se for julgar irregular, vamos ter um problema certo, trocaram o material e no final das contas a ação foi julgada improcedente. Eles poderiam ter usado aquele material. Mas veja bem, eles tiveram que se desconcentrar da campanha, mexer com publicidade, gráfica, custos, tudo isso está relacionado à coordenação jurídica. Pensa-se assim, uma outra situação, que aí nós estávamos na defesa, o nosso candidato a prefeito, ele não estava afiliado da nossa campanha, mas ele era o presidente do partido. E tem a súmula número 20 do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece que quem é dirigente do partido, ainda que não esteja na relação dos filiados, por óbvio, ele é filiado ao partido. Entendi. Né? Então, a gente era uma cidade pequena e a gente dizia para a coordenação, ele vai ser candidato. Quanto a isso, põe a campanha na rua. Mas assim, ó, a campanha essa campanha era aquelas campanhas de 90 dias, tá? Então foi lá no início da campanha, o Ministério Público entrou com a representação pedindo a cassação do registro dele. Mas assim, para o cara colocar a campanha na rua com um processo que está pedindo, é difícil. O psicológico, né? E o psicológico, o econômico, né? Desmotiva todo mundo. Poxa, mas nosso candidato nem está afiliado. E o adversário se utiliza disso. Não, mas você não vota nele, ele vai ser cassado, ele não pode ser mais candidato. Então, olha para você ver que uma questão jurídica traz um efeito político para a campanha. Então, por isso, da coordenação jurídica da campanha e não só uma assessoria jurídica. Eu estou dizendo isso para poder demonstrar para a internauta que está nos questionando da importância desses profissionais. Amplio, inclusive, a pergunta dela. O contador também, extremamente importante. Ora, faço tudo certinho, busco os votos, convenço o meu eleitor, sou um dos mais votados, estou eleito. Mas lá na contabilidade deu problema. Lá na contabilidade eu não consigo. Eu, candidato, não fico prestando conta. Tem que ter um profissional lá na ponta. Claro. Né? E tenho certeza também, todo contador também tem condições de fazer a prestação de contas da campanha. Mas um especialista... Busca um especialista. Isso é extremamente importante, porque o que acontece? O contador lá que não é especialista no direito eleitoral, ou ele vai ter que deixar alguém específico, ou ele vai ter que parar um serviço, e os prazos da Receita Federal, os prazos da Justiça Eleitoral são outros, então o cara tem que estudar bastante também, poxa, mas não, financeiramente acaba nem valendo a pena para quem tem um escritório consolidado. Então vale a pena contratar um especialista, que ele está afinado com a legislação, está a ponto de bala, porque são tudo por sistemas também. Tem um sistema de prestação de contas eleitoral, que é bem complexo, os sistemas da Justiça Eleitoral são bem complexos, então se o contador também não tiver uma afinidade, não tiver pronto ali para atuar, pode trazer prejuízo e o candidato, mesmo eleito, no final das contas, pode ser retirado ali do cargo por conta de uma reprovação de contas, e uma prestação de contas mal feita. E o advogado da mesma forma, no dia a dia, na defesa, né? Claro. Só mais um exemplo, se me permite, claro, um exemplo fique prático. à vontade, por favor. Nas eleições de 2016 ainda não era possível impulsionar lá no Facebook para fazer as campanhas eleitorais. Hoje é permitido. A primeira representação que a gente fez num certo município foi em relação a isso. O candidato a vereador impulsionou, chegou até o comitê, até o setor ali do jurídico, que a gente ficou full time, nós ficamos o tempo todo na campanha. Então tem advogado na campanha o tempo todo. Olha aqui, está impulsionado. O senhor falou que não podia impulsionar e está impulsionando. Isso aí dá bronca na gente, né? Claro. Porque eu não estou fazendo, né? Eu não estou fazendo, eu estou fazendo. Calma lá, isso aqui não pode. Aí a gente fez uma representação. Fizemos uma representação, foi para o Justiça Eleitoral, e etc e tal. Na sequência, em 2016, ainda era fax. Aí chegou o fax. Aí o nosso candidato
tinha impulsionado. Eu falei, mas não é possível, tantas palestras, tantos alertei, chamei o cara, falei, não, mas eu não fiz nada disso. Aí assim, tem um advogado que trabalha comigo, o doutor Rafael, mandou um abraço pro doutor Rafael Nascimento, excelente advogado, e ele é muito afeto a essas questões de tecnologia. Ele conhece bem de Facebook, até quando a gente precisa, é ele que faz. Ele olhou e falou, calma lá, isso aqui não foi impulsionado. Eu falei, mas como assim não foi impulsionado? Ele me explicou, porque antes de impulsionar, não sei se é assim até hoje, na época tinha lá, assim, aparecia uma tela de como ficaria a tua propaganda. E aí embaixo impulsionar. Falei, aqui está o botãozinho de impulsionar. Alguém entrou com a senha do candidato no Facebook, fez uma simulação, fez o print da simulação e mandou para o jurídico da outra campanha representá-lo. Mas ele não tinha sido feito essa representação. Então, ali a gente conseguiu êxito naquela que a gente representou, porque efetivamente tinha impulsionado, e na nossa ali a gente conseguiu êxito também, e ele não sofreu nenhum tipo de sanção, porque havia... E aí depois houve uma investigação, IP, de onde que saiu, enfim, aí o Facebook foi notificado, acho que o Facebook foi até multado por conta que eles não são muito de passar informações. Não, né? A meta não é muito... Então são situações que se o advogado não está no dia a dia, não está acompanhando a campanha, eventualmente acabaria passando desapercebido o ponto principal da defesa. Claro. Que não houve o impulsionamento. Ia dizer que foi por boa fé, e aí não ia dar em nada e ia ser condenado, de repente, em algo que não houve uma... O candidato ficou assustado, mas eu não fiz nada disso. Não teve crime, né? Não teve crime. Então, é extremamente importante a função do advogado aí nas campanhas eleitorais. Ótimo, doutor. Eram esses os nossos questionamentos. Gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite. Dizer que provavelmente a gente vai voltar a conversar durante o ano aí sobre direito eleitoral, porque é um assunto que é muito caro a todos nós e é muito importante para toda a sociedade. Então, a gente volta a conversar nos próximos meses, doutor. Estou à disposição, agradeço aí também pela oportunidade, pode contar conosco aí, todos vocês que estão nos assistindo, vocês aqui, pode contar conosco também, porque também é um papel do advogado, da Ordem dos Advogados do Brasil, poder levar informação para que todos aqueles que participam do processo democrático tenham ali os conhecimentos e possam exercer a sua cidadania de uma maneira muito tranquila. Exatamente. Bom, se algum candidato, algum possível candidato acompanhar a gente, tiver alguma dúvida, gostaria de entrar em contato, pode lhe procurar nas redes sociais? Pode, sem problema nenhum. Perfeito. Como é que as pessoas te encontram lá no Instagram, por exemplo? Instagram e o Facebook é Alexandre Gregório. Perfeito. Então, Alexandre Gregório, manda um recadinho lá que o doutor entra em contato. Exatamente. De volta. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Foram muito salutares, muito importantes para que a gente possa começar esse ano eleitoral aí com as pessoas conscientes do que elas podem e não podem fazer nesse começo de ciclo. À disposição de todos. Obrigada, mais uma vez. Para você que nos acompanha no seu Direito em Análise desse sábado, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.